brasileiros de coração. Você que nos assiste aqui, também você sintonizado aí nos Estados Unidos e Canadá pela Record Internacional. Você sabe que essa história de um montão de livro que tem nas livrarias de autoajuda, de vez em quando me deixam bem nervosa. Eu acabo ficando um pouco irritada porque eu falo assim, não pode estar em páginas de livro receita da tal da felicidade. Ao mesmo tempo, tem um filme aí circulando que eu acho que vale a pena dar uma olhada, o tal do The Secret. Apesar de também ter um viés que me irrita um pouquinho norte-americano demais, naquela hora em que coloca sucesso e alegria só atrelado a meu bolso. Não é nada disso que a gente vai falar hoje, mas ao mesmo tempo um pouquinho de cada uma dessas coisas. Nós vamos falar da alegria de viver. Poxa, mas isso aí não é um programa de economia? Claro que é. É que eu passo do princípio, e por isso o meu convidado de hoje é muito especial, a gente tem que bater a cabeça junto. Eu passo do princípio de que uma pessoa feliz, bem realizada, necessariamente terá sucesso e as consequências dele tem que ser consequência. Não pode vir o dinheiro como causa e a partir daí a gente pensar no resto. Tudo isso pode resvalar numa coisa que às vezes as pessoas ficam meio de nariz tortos, dizendo assim, pensamento positivo, que história é essa? Mas é sim, é uma história muito que tem começo, meio e fim. E é este pensamento muito mais estruturado que guia muito o meu convidado de hoje. Princípios que ele vem desenvolvendo há mais de 20 anos. Psicologia positiva que privilegia o valor das emoções boas no equilíbrio físico e mental. E físico, sim, tem tudo a ver com saúde também. E é muito melhor a gente entender isso estudando vários casos, desde depressão a insucessos e fracassos. E analisando a essência das pessoas felizes. Mais do que isso, a gente vai aprofundar bastante mostrando. Será que você escolheu a profissão errada? Será que você está no negócio errado, na empresa errada? Ou será que você é uma pessoa de coragem, que quer ter uma atitude? A atitude já fala por si, eu não preciso dizer o adjetivo dela que seja positivo. Uma atitude para mudar. Pois é, tudo isso a gente vai estar conversando na noite de hoje. O lado profissional, o lado pessoal, um programa recheado de coisas interessantes para você aplicar no seu dia a dia. Então eu vou estar falando com o Dalton Rotem, psicólogo, que através dessa psicologia positiva ajuda sim as pessoas a encontrarem a sua realização profissional. E o Eduardo Longini, que é representante comercial, participou do primeiro seminário e há 1 ano e meio está empregando algumas dessas coisas. A gente vai perguntar para ele se ele realizou muitas delas. E motivado e decidido, você também precisa entender e saber como agir no seu mercado de trabalho. Por isso, a gente tem a nossa coluna Destaque Noob, com o Semi Aroni Júnior dando todas as dicas de como estar empregado e continuar empregado. Além disso, os nossos correspondentes internacionais na Excel Reuters vão dar as manchetes do mundo para você. E nós voltamos já já. Estamos de volta e eu já vou começar com um aspecto extremamente interessante. Estamos aqui conversando no intervalo. Não esqueça. Lembre-se. É isso. É um pouco disso, dessa brincadeira que a gente vai transformar numa verdade de vida. Dalton, muito obrigada aos dois por estarem aqui, Eduardo também. Eu queria, primeiro, não é categorizar, porque a palavra é ruim, mas mostrar a coisa prática na vida, aplicabilidade para esse que está me assistindo, nos assistindo, que é o empresário, que diz assim, esse negócio do não, eu vou ficar com o esqueça e não com o não esqueça, o lembre-se, outras coisas nessa palavra, no jeito de eu falar e daí na minha atitude. Sim, Fabiola, porque a nossa mente consciente é uma parte muito pequenininha do todo que é a nossa mente, Então, quando você dá comandos para a mente como um todo, ela reage também como um todo e muitas vezes independente da tua vontade a partir do momento que você já deu instruções. Então, como você estava dizendo, não esqueça, esqueça. Uhum. Não, para.
lembre-se de me avisar. Então, é uma maneira de você ficar, lembre-se. Existem muitos mecanismos mentais e a gente é muito aquilo que pensa. Então, a gente pode cultivar a nossa mente com bons hábitos, ou então, e aí ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ou então a gente pode também fazer com que ela decline. Ou seja, vamos colocar isso na hora. A gente é muito aquilo que a gente pensa. Então, essa história que parece meio abstrata do pensamento positivo se eu pensar que eu sou capaz, que eu sou hábil, que eu sou inventivo, que eu sou criador, eu tenderei a me transformar, o meu pensamento se transformará em atitude, é isso? Olha, eu sei, você se refere ao coqueluche do momento, não é isso? Eu acho que aí, Fátima, são 2 passos. O primeiro é um passo verdadeiro e o outro eu acho que é uma grande fantasia. Qual é o passo verdadeiro? Então, por exemplo, eu acredito, eu vou fazer, eu acho que vai dar certo. E isso te mobiliza, faz com que você lute, faz com que você arrisque, faz com que você dê passo em frente. Certo? Isso, sem dúvida, vai trazer resultados positivos. Agora, ficar imaginando que o teu pensamento vai gerar... energia cósmica, magnética, que influencia... Aí já é demais, né? Exatamente. É um pouquinho demais. Esse é o segundo passo. Óbvio que eu vou receber e-mail de telespectadores me contestando mas é outra coisa. Olha, sabe o que acontece? Nós vivemos na época do fast food. Então, a gente quer resultados muito rápido. E uma das constatações importantes da nova psicologia é que a alegria, ela não é natural. A tristeza é natural. A alegria, ela precisa ser construída. Então, ela não vem ao acaso, ela não vem de forma mágica. E ela vem, naturalmente, você fazendo as coisas certas. Você, basicamente, se colocando no mundo, você funcionando adequadamente no mundo, você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Deu para sentir isso claramente, se tornar uma pessoa mais feliz e ter menos tristeza e mais alegria após ser introduzido no tema e no seminário? Sem dúvida que deu. Sem dúvida que deu, porque quando você tem uma série de coisas que você sabe que precisa fazer, essas coisas muitas vezes te tiram a paz, porque você se cobra, tenho que fazer. E não começa nunca, né? Porque falta... Paralisa. O que o seminário me ajudou muito foi realmente ter conhecimento de técnicas que o Dalton passa no seminário, de como você estabelecer suas prioridades, suas metas e a partir daí, então, tem uma visão muito melhor das coisas. O que te levou? Porque eu gosto sempre desse mecanismo do chamado estalo, né? Te levou a buscar o que exatamente? Olha, de maneira geral, eu vinha de uma separação, de um casamento desfeito, né? Então, uma série de coisas que estavam na minha vida por consertar, por acertar. Então, você tem culpas, você tem as coisas para serem colocadas em ordem, tem 2 filhas que ficaram, quer dizer, então você precisa e se cobra de um monte de coisa. Então, precisava realmente parar e organizar a vida, né? Só que você não consegue fazer tudo de uma vez, você precisa estabelecer metas e prioridades. Nisso, você acredita, Dalton, que está havendo um pouquinho mais de equilíbrio quer dizer, se a gente imaginar, se eu fosse entrevistá-lo uns anos atrás, ele falaria só do lado profissional, né? Provavelmente estaria aquela pessoa voltada, porque este era o ditame. Hoje me parece que as pessoas estão buscando esse equilíbrio entre pessoal e profissional, só que ambos ficaram muito desequilibrados e isso está dando uma angústia muito grande. Estou muito errada? Não, de forma nenhuma. Veja, o ser humano é um todo, você não pode separar Você viu o mecanismo psicológico que eu usei? Como você... Estou muito errada? Era para dizer, não, de maneira alguma, quer dizer, olha que malandra que eu fui aqui, quer dizer, óbvio que eu sabia que você ia concordar comigo, olha que coisa, que mecanismo, meia culpa, professor, por favor. É uma maneira de se colocar, muito bem. Mas desculpa. Ok. Veja, qual é o grande problema da nossa sociedade hoje? O homem está dividido, Fátima. E ele é um todo. O homem, ele não é só físico, ele não é só mental, ele não é só espiritual.
O homem, como um todo, ele é matéria, mente e espírito. Então, se você deixa qualquer um desses lados de lado, você relega um segundo plano, negligencia, naturalmente você provoca um desequilíbrio. Por exemplo, na nossa sociedade moderna, o que está acontecendo em relação ao mundo do trabalho? Outro dia, até uma revista de grande divulgação de negócios fez uma entrevista com profissionais e eles dizem que está tudo bem com a pressão, está tudo certo, eles estão felizes com o mundo dos negócios da maneira como está. Pessoas relativamente jovens, quanto que empresas que fazem recolocação de executivos, aí por volta de 42 anos, né, é o pessoal que foi descartado. Ou seja, esse pessoal está se gastando para ser descartado daqui a 5, 6 anos, 10 anos. Então tem depoimentos assim muito interessantes. A pessoa daqui a pouco se descobre, vê uma executiva, a mulher assim, é muito interessante. Porque o mundo profissional... Então, aquele negócio de culpa, você nem imagina. Para a mulher, é 1000 vezes pior, mas ou não é? É verdade. E é interessante as respostas que cada uma dá. Mas o importante, veja, eu vi o depoimento de uma executiva de sucesso, que ela diz assim, aos 40 anos, ela era uma executiva de sucesso e se sentia tremendamente infeliz. E o que ela foi perceber? Que ela havia negligenciado a sua afetividade. Por exemplo, ela era uma mulher relativamente bonita, mas mal cuidada do ponto de vista de mulher, sozinha. Certo? E aí, a partir de uma terapia, descobriu que a vida não era só a mulher, a profissional. A profissional estava entrando em crise, percebe? Então, já tá bom, que ótimo para a empresa que eu pegue alguém que só se dedique, que se mate. Não. Péssimo, por quê? Essa pessoa que foi produtiva em um determinado momento e que poderia se tornar muito mais produtiva se atendesse os outros aspectos que a envolve, vai declinar. E vai chegar um certo momento, ela vai ser simplesmente descartada. Por quê? Porque ela não está mais suficientemente apta a enfrentar as pressões, porque a criatividade dela diminuiu, que ela dá respostas já que não são tão adequadas, e infelizmente você pega aquele talento que tem um grande potencial e acaba se perdendo. Então, nesse exemplo que eu estava dizendo desse depoimento, então a pessoa percebeu que simplesmente a vida afetiva dela, ela tinha deixado para lá. E agora, o que ela faz aos 48 anos de idade? 42, digo. A probabilidade dela arranjar alguém com quem ela possa se adaptar, com que possa ter uma vida conjugal boa, diminui barbaramente. Claro. O que ela deveria ter feito? Ela deveria, claro, ter cuidado da vida profissional dela sem negligenciar esse aspecto o lado afetivo e espiritual também, até porque isso é uma coisa que a gente vê muito no jovem, que está iniciando carreira profissional e está perdido, porque também não tem nem o lado afetivo, nem só está buscando o profissional que se traduz em igual material cifrão, não é? Você vê uma coisa, a vida é interessante. Quando é o ápice da beleza? Uma mulher muito bonita. Aos 50. Ou não é? Não vai certamente que não. Eu diria, a beleza física. Claro. Uma mulher pode ser muito bonita, uma mulher bem cuidada, pode ser muito bonita aos 50 anos, indiscutivelmente. Mas ela nunca vai ser tão bela se ela, entre 16 e 24 anos de idade. Por exemplo, um jogador de futebol, quando é que ele vai ter o vigor físico dele? Os 28 anos de idade, mais ou menos. Hoje nós temos o problema do Ronaldo fenômeno. Por que ele não consegue? Porque ele sai à noite? Porque não tem? Não, ele não tem mais o mesmo vigor. Você pega o desenvolvimento intelectual, aos 36, 38 anos de idade. E o vigor espiritual, onde é que você atinge? Na terceira idade. Então você não vê um jovem sábio. Você vai ver um velho, um ancião sábio. Então as pessoas que o desenvolvimento espiritual é esse que sempre vai crescendo, vai crescendo. Os outros fatores tendem a declinar e o espiritual é o que cresce. E quando chega no final, ele diz assim, você pega dois jovens, por exemplo, um com envolvimento espiritual e o outro não. Você não nota muita diferença em comportamento, emoções, é difícil, claro, olhando com a cuidado, você vai perceber, mas não é tão notória. Agora você pega uma pessoa na terceira idade, uma pessoa que tem uma vida espiritual desenvolvida e uma que não tem, é água
produtinho. A diferença é extraordinária. O tempo da gente sempre é muito, muito escasso. Tem uma pergunta para você. Você consegue, quer dizer, a partir do seminário, a partir do transformar, deixa eu até mostrar isso aqui, transformar sua vida só para melhor depende de você, isso depende de você, é onde entra exatamente a minha pergunta, ou seja, depende de quase um exercício, um repensar diário, não é? Sim. Quer dizer, você não pode simplesmente faz o curso ou vá e pronto, acabou, não é assim, você tem que fazer todos os dias alguma coisa, isso para se dominar a situação? É aquilo que eu te falei, Fátima, ele transmite as técnicas para que você possa se planejar e ao longo do tempo ir realizando aquilo que você vai conseguindo realizar. Então, claro, isso é um exercício constante, mas você tem onde buscar material, você tem como fazer as coisas de uma maneira organizada, de uma maneira que te dá tranquilidade de como fazer. Não, essa maneira organizada, essas orientações, quer dizer, quase manual, né? No fim é meio manual de sobrevivência, acho que é, né? Um pouquinho assim. Isso através de palestras, você tem inclusive palestra gratuita também, para o nosso telespectador saber, é isso? Sim, sem dúvida. O seminário, eles são 12 horas. No seminário, então, a pessoa faz uma revisão da sua vida e faz um replanejamento em 12 horas. Eu tenho uma palestra que é a síntese do seminário, é uma palestra que também ela é bastante solicitada, até mesmo porque nem sempre as pessoas têm disponível as 12 horas e acabam aceitando 2 horas, é mais fácil encaixar. Depois, nas 2 horas, elas veem que elas precisam, deveriam estar pensando que... Quem é que te contou isso? Não sei, mas eu me proponho a 2 e a 12 horas, que eu adoro repensar. Combinado? Obrigada, Adalto. Obrigada, Eduardo, pela participação. Você fica ligado. Eu sou o Pimentel, assessor comercial da Nextel, e esse aqui é o meu